Interface. Documentação ortodôntica. Raio-X de última geração. E agora, panorâmicas digitais e tomografia computadorizada Cone Beam. Conforto, tecnologia e muito menos radiação. Interface. A certeza do diagnóstico seguro. Pois é, de volta ao Estação Saúde e agora sim vamos conversar novamente com ele, o professor Dr. Amilcar Freitas. Inclusive o assunto de hoje é diferente da semana passada. Na semana passada nós falamos sobre o protetor bucal, aliás, estou até aqui com um fantástico protetor bucal em relação à Copa do Mundo. Vamos conhecer esse protetor que ele confeccionou exclusivamente para o programa. Dr. Amilcar, seja bem-vindo à Estação Saúde, inclusive ficou em João Pessoa para gravar o programa, o colega é de Natal, mas suas considerações iniciais ao tema de hoje. Bem, mais uma vez, muito obrigado por estar cedendo o espaço aqui na TV Master, no programa Estação Saúde, para estar apresentando um pouco mais do nosso trabalho, do que nós temos realizado no dia a dia. Então, eu estou aqui totalmente à disposição de vocês para falar um pouco mais desse tema que está altamente em moda na odontologia estética em todo o país, que são as lentes de contato dentais. Ficou em João Pessoa exatamente para falar um pouco sobre a questão lentes de contato. Já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi falar, mas lentes de contato para os olhos. Ele vai falar sobre as lentes de contato para os dentes. E você vai ver o que pode realmente fazer uma lente de contato no seu sorriso. Já ouviu aqueles sorrisos das estrelas naquela televisão de plasma em HD? Pois é, ali tem muita coisa, né? Atores globais, inclusive com lentes de contato. Não são todos, mas você vai ver exatamente na prática o efeito de uma lente de contato. É isso mesmo? Afinal, o que são lentes de contato dentais? Faz milagre mesmo? Não diria milagre, mas é uma tecnologia com o avanço da indústria odontológica que tem permitido transformar realmente o sorriso dos nossos pacientes. Essa terminologia, até se você mostrar as imagens, vai facilitar para quem estiver assistindo entender um pouco melhor. Sem dúvida. Meu diretor, vamos colocar as imagens, porque ele vai falar sobre a lente. Eu queria que você colocasse primeiro as imagens e não o vídeo. Esse termo lente de contato é exatamente porque ela se assemelha às lentes oftalmológicas, por ser um microlaminado cerâmico extremamente fino, por exemplo, a partir de 0,3 milímetros de espessura. Professor, a imagem do lado esquerdo é uma lente de contato do olho, é isso? Isso, real. E ali, do lado direito, de esquerda é do olho, e do lado direito é... Uma lente de contato dentária, confeccionada de cerâmica odontológica. Maravilha. Pode explicar melhor isso aí, exatamente? Exato. Essa é apenas uma lente de contato para alterar a forma e um pouco também da cor de um único elemento dentário. Vocês observam que ela é extremamente fina, translúcida. Então, tem algumas limitações, tem que ser um procedimento altamente planejado e bem indicado. Mas, quando bem executado, é um procedimento com alta previsibilidade, que realmente, como nós podemos ver a seguir, fotos de situações iniciais e final de alguns pacientes, que dá uma transformação, uma melhora, principalmente na estética, função, e que, logicamente, vai se repercutir também nos aspectos psicológicos, na autoestima dos nossos pacientes. Ok, vamos colocar a próxima imagem, diretor. A próxima imagem. Esse caso, por exemplo, tem que reduzir o colega falou... Não, mas talvez vai dar certo. Veja só, o colega falou que... Ele tanto tem a função de modificar a cor, como também o formato. Principalmente o formato. Principalmente o formato. No caso dessa imagem do lado esquerdo, que as pessoas estão vendo em casa, é o sorriso da pessoa, de certa forma, no início do procedimento, né? No planejamento. E, pelo que eu entendi, o do lado direito seria a finalização depois que colocar essa lente de contato. Seria exatamente isso? Exato, perfeito. Na imagem à direita, vocês veem que os pequenos espaços que ficaram entre os dentes anteriores do paciente, logo após o tratamento ortodôntico, com os aparelhos ortodônticos, eles necessitam uma finalização estética. E, no caso, nós realizamos com
lentes de contato cerâmicas. Isso, o professor quer dizer o seguinte, o amigo quer dizer que mesmo com aparelho ortodôntico, muitas vezes não consegue o resultado total Exato. de fechamento de espaço. Nesse caso específico, o paciente ele apresentava desalinhamento dentário, que com o aparelho eles foram alinhados esses pilares, mas tinha também uma limitação de forma e volume desses elementos. E, no caso, é necessária uma finalização estética com as lentes de contato cerâmicas. Vale ressaltar aqui que esse tratamento é extremamente conservador. Não foi realizado preparos nos dentes do paciente. Não há desgaste. Não há desgaste. O conceito básico de uma lente de contato é principalmente esse, que a gente faz como se fosse uma colagem, uma adesão de fragmentos cerâmicos, microlaminados cerâmicos, sem desgaste do elemento dentário, para modificar um pouco da forma, estética principalmente, e de certa forma dar um brilho melhor e com alta naturalidade para o sorriso do paciente. Nós temos mais alguma imagem fora essa ou não? Vamos ver? Teremos, esse é o mesmo paciente, na situação final, por outro ângulo, mordendo uma jujuba, só para ilustrar que ele volta a ter uma vida normal. A escovação, utilização de fio dental, como se fosse dentes naturais, e a alimentação também. Uma vez que bem ajustada pelo profissional que estiver executando esse procedimento, ele vai ter vida normal, só que com autoestima, com a estética bem melhorada. Maravilha. Temos mais imagem? Muito bem. Professor, a dúvida que as pessoas têm em casa é em relação, por exemplo, à questão da resistência. Né? Vê muito bem, de forma bem perceptível, que é uma lente de contato dental super, de certa forma, fina, porque vai fazer só aquela cobertura. Mas em termos de resistência, ela suporta, tipo assim, uma mastigação normal do dia a dia? Com certeza. As lentes de contato, as cerâmicas, com o avanço da indústria odontológica, elas apresentam resistência igual e até superior às estruturas dentárias naturais. Logicamente, tem que ser muito bem cimentada e ajustada na boca do paciente. A resistência dela não é intrínseca à peça, ela não precisa ser espessa para ter resistência. Certo. A resistência dela vai ser o quê? Adesiva, após colada, uma vez cimentada sobre o substrato dentário do paciente, aí elas têm resistência igual e até superior aos dentes naturais. Então o paciente vai ter vida normal, porém melhorada até, agora, pela melhor estética. Ok, para concluir a sua participação, o colega vai ter que viajar, essa questão, todo e qualquer paciente pode realmente colocar vamos dizer assim, essa lente de contato dental? Existem indicações ou contraindicações? Logicamente que sim. Temos alguns pacientes que têm algumas restrições, como por exemplo, um paciente que tem hábitos parafuncionais, como bruxismo, pode fazer tratamentos estéticos com cerâmica? Pode sim, mas posteriormente vamos estar instalando plaquinhas protetoras, como seria instalado também caso fosse dentes naturais, fosse esmalte dentina, para prevenir esse desgaste dessas estruturas dentárias. Agora, é necessário que o paciente esteja precisando de um acréscimo de volume dentário. Muitas vezes, para melhorar a estética dos nossos pacientes, é necessário desgaste dentário. Então, por exemplo, se o paciente apresenta o dente muito vestibularizado, que seria aquele dente inclinado para frente, não é uma lente de contato que é apenas acrescentando do volume que vai resolver a estética dele. Ou se, por exemplo, ele tem dentes muito escuros, podemos fazer um clareamento prévio, mas em algumas situações ainda não consegue chegar na cor desejada que o paciente gostaria. Então, pode-se realizar um mínimo desgaste para dar uma espessura um pouco maior. Então, tem algumas situações específicas que é exatamente o que nós vamos estar divulgando e realizando nos próximos dias 3 e 4 de junho, aqui no Hotel Verde Green, em João Pessoa. Um curso intensivo para dentistas, para aprender a confecção de laminados cerâmicos extremamente conservadores como esse, até um pouco mais invasivos também, como as coroas. Uma boa semana a todos vocês.